O medo circula como um espectro. Somos permanentemente confrontados com cenários apocalípticos. Pandemia, guerra mundial, catástrofe climática. Então é sobre esse contexto que a gente vai falar sobre este livro aqui. O Espírito da Esperança, de Byung-Chul Han, que tem o subtítulo Contra a Sociedade do Medo. Esse livro aqui do Byung-Chul Han é novíssimo, né? Ele saiu em 2023. Ele originalmente eram palestras que o Byung-Chul Han, né, transformou em formato de livro. E ele foi publicado agora, em setembro de 2024, aqui no Brasil. Então, mais um livro aí da coleção da editora Vozes, né, nesse formatinho aqui, gostoso de ler, você lê rapidinho. Eu li num dia, mas com certeza você consegue ler muito rápido. São capítulos curtos, dessa maneira que a gente já está acostumado de ler o Byung-Chul Han. É claro que esse termo que ele começa falando, né, de desesperança, de medo, ele não é novidade hoje, né? A gente, por exemplo, pode lembrar no contexto da Segunda Guerra Mundial, que inclusive é o contexto onde um autor aqui escreve, que ele é bem citado pelo Byung-Chul Han, o Camus, que o período, né, que tinha muita desesperança, né? Era inclusive a Segunda Guerra, a metade da Segunda Guerra foi o auge do existencialismo ateu, né, com Camus, Sartre, Simone de Beauvoir escrevendo. Então era também um período bem desesperançoso, né? Inclusive lá, né, autores como o próprio Tolkien, o Lewis, eles escreveram sobre esperança, pensando na esperança, justamente nesse contexto de bombas caindo na sua cabeça. Então, mas realmente hoje a gente tem aí muitas preocupações também, né? É só você ver a quantidade de filmes distópicos que tem surgido, né? Isso é um sinal de que as pessoas estão bastante preocupadas realmente, né? Então é sobre isso que ele vai falar, né? Sobre essa questão aí do medo e de ter esperança. São os temas principais desse livro. Ele já começa falando no prólogo, então são dividido aqui entre um prólogo e mais 3 capítulos, se não me engano. Isso, são 3 capítulos, além do prólogo, prelúdio. Já nesse início, ele vai falar que o medo e a democracia são incompatíveis. Hoje, a gente tem, às vezes, uma posição muito forte com relação ao medo, inclusive, né, por fake news, por como vai ser. A gente viu durante a pandemia, né, uma série de temores aí com relação ao vírus, às vacinas, tal, e agora com guerras também acontecendo, questões climáticas. Então, a gente vê que isso é muito presente. E o medo, ele é manipulado, usado, inclusive, pelos dominadores como um meio para dominar as pessoas, porque torna as pessoas suscetíveis à chantagem, né? Então, nesse clima de medo, as pessoas não se sentem à vontade para expressar livremente suas opiniões, principalmente por causa do temor de repressão. Então, isso é uma coisa que não é antiga, sempre é antiga, mas sempre vai retornando, não está esquecida no passado, né? Então, o medo, ele é incapaz, segundo Byung-Chul Han, de falar, de narrar, né? Então, e a esperança já é o contrário do medo. Ele vai comparar diversas vezes, vai colocar nessa questão dialógica do medo e da esperança. A esperança, ela é eloquente, ela narra, né? Então, somente assim, somente através da narração, né, é que é possível agir. Se você não tem um horizonte de sentido que tem uma narração, você não consegue agir, porque é onde você vai se basear isso, né? Onde você vai basear a sua esperança. Isso me lembrou, é muito comum nos livros do Byung-Chul Han alusões a outros livros, apesar de que nesse livro ele não faz citação, tem citações, notas de rodapé e tal, mas ele não faz nenhuma citação a um outro livro dele. Isso é comum nos livros de Byung-Chul Han, mas quando você vai lendo vários, você vai pescando algumas ideias que aparecem ou alusões a outros livros. E nesse sentido dessa ideia de que a esperança, ela narra, exatamente aquele livro me remeteu àquele livro, A Crise da Narração, onde ele vai apontar exatamente isso, que hoje está uma ausência, né, da narração. As pessoas não têm narrativas significativas,
né? Principalmente na política, na tecnologia. Então a gente tem memes, a gente tem aquelas mensagens rápidas, fake news, mas você não tem uma grande narrativa, mas principalmente, né, na pós-modernidade, que luta contra as grandes narrativas, critica as grandes narrativas. Então essa ausência é um grande mal que ele vai falar. Inclusive eu comento esse livro num vídeo aí no canal também. Então é também outro livraço que vale bem a pena ler, junto, né, com o espírito da esperança. Então, e outra coisa também que é importante, que também ele vai falar ao longo do livro, é que é enganoso pensar que a esperança é otimista, ou o pensamento esperançoso seja otimista. Não é, porque o otimista, e o Byung-Chul Han vai criticar, ele não tem qualquer negatividade, né? O otimista, ele não conhece dúvidas, nem desespero, ele tem certezas somente, né? Então, a pura positividade é a sua essência. Tá feliz, tá certo. Claro que ele vai ter os temores, né? Mas que ele não vai falar, mas no seu discurso público, aquilo que ele faz para fora, exterioriza, é sempre otimismo, não tem nada negativo, vamos lá. Então, o otimista está sempre convencido de que tudo vai ficar bem. É aquele meme do cachorrinho tomando café, sentado no meio de uma fogueira, né, pegando fogo e tomando café. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Esse é o otimista, mas isso é um pensamento errado, equivocado, né, porque ele não pensa em mudar, né, porque está tudo bem, então não preciso fazer nada. Vamos ficar dessa forma. Não há necessidade de mudança, não há necessidade de esforço. Estamos tudo bem. Já a esperança, o Byung-Chul Han fala que é um movimento de busca. Ele está a caminho. Ele não é otimista, mas ele também não é um pessimista profundo, né? Mas ele está sabendo que nessa espera ele pode agir, né? E a gente vou falar mais sobre isso logo. Então, também ele diferencia a esperança desse pensamento positivo que se tem em muitos lugares, a psicologia positiva, né? Então, a psicologia positiva, ela rejeita a psicologia do sofrimento, então rejeita o problema do sofrimento, né, que o Lewis coloca, e ela tenta se ocupar unicamente do bem-estar e da felicidade. É a única busca. A gente tem que ser felizes, a happycracia, né? Você tem que fazer tudo para buscar felicidade, e nisso a gente adoece, né? Essa sociedade do desempenho, que o Byung-Chul Han vai falar no Sociedade do Cansaço, né, de que a pessoa tem que ser feliz, a pessoa tem que se autopromover, é o que faz uma sociedade ser doente, né? Gera uma sociedade do medo, aumenta isso. Então, nessa psicologia positiva, todos os pensamentos negativos eles têm que ser substituídos por pensamentos positivos. Tudo que é negativo joga fora, né? O objetivo, então, dessa psicologia positiva é aumentar a felicidade. Aspectos negativos da vida são desconsiderados e o mundo é representado, segundo o Byung-Chul Han, como um grande armazém onde a gente obtém tudo o que a gente quer. Tá? Então o mundo está aí à minha disposição. O Heidegger, que é alguém que é considerado pelo Byung-Chul Han, inclusive ele vai fazer uma crítica no final do livro, o Heidegger falava de o mundo está disponível, a disponibilidade. Então o mundo está aí para eu usar, né? O mundo está aí para me fazer feliz. Então você não casa para fazer o outro feliz, né? Você vai se casar porque você quer ser feliz. E aí o que tem? Muitas pessoas com medo de se relacionar, muitas pessoas, né, taxas de divórcios aumentando bastante, porque as pessoas não querem mais, temem, né? As pessoas não querem mais coisas negativas, elas querem só coisas positivas. Aí quando ela entra num relacionamento e tem problemas, né, coisas ruins, negativas, ela acha ruim, ela não consegue, porque ela não tem essa esperança, esse olhar na frente, inclusive essa esperança de fazer diferença. Por isso que a gente vive nessa sociedade com altos índices de ansiedade, né, e altos índices de suicídio e doenças, coisas que o Byung-Chul Han já vinha falando lá na Sociedade do Cansaço. Tem muitos outros autores que estão tratando disso, né? Turkle, né, Sher Turkle, naquele livro sobre conectividade, né, conectados mais sozinhos, ela fala isso. A Jean Twenge no iGen,
a sociedade ou a geração ansiosa do Jonathan Haidt, tudo vai nessa direção de mostrar dessas vezes positividade excessiva. O Byung-Chul Han vai falar bastante sobre isso ao longo de toda a sua obra, né? Então, a esperança não é isso, né? A esperança, ela busca não ser otimista com as coisas, saber que tem coisas erradas que precisam mudar, mas que pode ser que não vamos mudar, pode ser que a gente não vá conseguir mudar na nossa geração ou alguma vez. Então a nossa esperança está além disso, né? Isso é um elemento importante também, que a esperança, ela é transcendental. Muitas pessoas colocaram a esperança, a sua expectativa aqui, neste mundo, né, de maneira imanente. É isso que você vai ler esses pensadores como Camus, Sartre, que escrevem obras totalmente desesperançadas. O mito de Sísifo, né? É isso. É aquela pessoa que eu vou continuar fazendo esse trabalho, vou continuar vivendo, mas não tem. O Camus falava que o único assunto importante, ou o maior assunto da filosofia, era o suicídio. Essa né, suicidar-se ou não suicidar-se. Eis a questão para os existencialistas ateus da década do meados do século XX. Não? Porque o mundo é negativo, então eu vou esperar coisas aqui, eu vou fazer tecnologias para melhorar este mundo. Não vou esperar um próximo. A minha esperança não está alicerçada em algo transcendental neste mundo que nós vivemos. Mas a esperança não é isso. Isso é um medo, né, que a gente está vivendo, é uma desesperança. E esse culto à positividade, que o Byung-Chul Han vai falar, ele acaba isolando as pessoas. E eu quero ler aqui uma passagem que eu acho muito interessante nesse sentido, da psicologia positiva. Cada um, segundo a psicologia positiva, cada um é o único responsável por sua própria felicidade. O culto à positividade faz com que as pessoas que estejam passando por um mau momento se culpem, em vez de responsabilizar a sociedade por seu sofrimento. Então, se eu sou pobre, se eu tenho dificuldades na minha vida, é minha culpa. Eu que não me esforcei bastante, né? Aquele mito da meritocracia. Se você não chegou lá é porque você não se esforçou o suficiente, porque todo mundo tem chances iguais nesse mundo, né? Isso é uma grande falácia, isso é um grande erro. Um dos grandes autores que vai falar sobre isso, Michael Sandel, né? Sobre a meritocracia. É um mito da meritocracia. Então, vale também bem a pena pensar sobre isso. Então, o culto à positividade isola as pessoas. Byung-Chul Han vai dizer, ele torna as pessoas egoístas, desmantela a empatia, porque você não tem empatia com o outro, porque ele não se esforçou o suficiente para chegar. Se você chegou num lugar alto, é porque você fez pelos seus próprios méritos. Então, é tudo muito isolado, muito fragmentado, né? Já o sujeito da esperança, ele pensa num nós, né? Ele pensa numa coletividade. Isso é muito bonito que ele vai falar aqui. Ele é bastante comunitarista nesse sentido. Já em outros, né, quando ele está falando, em outros livros, quando ele está falando, por exemplo, no desaparecimento dos rituais, ele vai falar isso também, que tem uma ausência de comunidade, tem uma ausência de rituais, e isso é o que acaba fragmentando bastante a sociedade e acaba causando muitos problemas. Já na esperança, se pensa de uma maneira coletiva, comunitária, tá? E também não se foca simplesmente no aqui e agora, tá? Não é puramente, apesar de pensar que a gente pode mudar um pouco a nossa sociedade, mas a gente não vai focar nisso, é achar que a gente pode estabelecer o paraíso aqui na Terra, né? E não é assim, através das, né, eu vou usar ciência e tecnologia para melhorar a raça humana, para melhorar o planeta e vou redimir totalmente. Não, isso não vai acontecer agora. Nós podemos aliviar os fardos da criação, né, os fardos da queda, a doença, os problemas, as dores, mas a gente não vai fazer completamente isso, né? O que transhumanistas, o que o pessoal otimista da tecnologia pensa, né? Aquelas caras totalmente tecno-otimistas, né, que vamos resolver, vamos trazer o paraíso para a Terra. Agora, o esperançoso, ele também não é o pessimista total. Vai dizer que, não, a tecnologia só traz a ciência, só traz coisas ruins, vai tá trazendo o inferno e tal. Não. Ele é um
uma pessoa que pode mover. Eu diria que nesse livro, o Byung-Chul Han, apesar de ele não falar tanto sobre tecnologia nesse livro, mas que ele seria assim o posicionamento dele, né? Além dele ser um comunitarista, ter essa posição comunitarista, ele também é um determinista social, no sentido filosófico, tecnológico do termo. Então, nós podemos modificar as tecnologias, nós devemos modificar, mas a gente tem que ter aquela consciência crítica de que nós não vamos torná-las perfeitas, nós não vamos tornar as obras das nossas mãos perfeitas, mas a gente tem um papel e com essa esperança transcendental, com esse alicerce narrativo no cristianismo, tá? Por exemplo, né, a gente consegue fazer as nossas obras um pouco menos ruins, digamos assim. Claro, nunca vai ser perfeito por causa da queda, né? Tudo isso. E uma coisa que eu quero pontuar aqui também, deixar de passagem, é que muitas pessoas têm muitas dúvidas se o Byung-Chul Han é cristão ou não. Tá? Ele é católico e ele cita bastante, aqui é um parênteses, ele cita bastante nesse livro autores cristãos. Tá? Ele cita bastante Paulo, ele cita Martin Luther King, eu vou ler uma passagem também aqui, ele cita o Moltmann, tá? um outro teólogo, ele cita Lutero também, tá? Aqui, então, tem bastante passagens, inclusive ele contrasta com autores como o Camus, ou outros autores até que falam sobre esperança, mas que não são cristãos, né? Como o Bloch, tá? O Fromm, tá? E são autores que são mais dessa pegada de falar esperança, mas de uma pegada às vezes mais pessimista. O Erich Fromm, né? O Ernest Bloch era um psicanalista aí, humanista, alemão. Então ele vai criticar essas pessoas, inclusive o Heidegger também, de ter esse pensamento às vezes pessimista com relação à esperança, apesar de eles estarem falando com esperança. Ele contrapõe também o grande filósofo da esperança, Gabriel Marcel, né, que também tem bastante importância. Infelizmente a gente não tem, pelo que eu saiba, se você conhecer aí que tem, mas eu não sei que existe um livro sobre esperança do Gabriel Marcel, traduzido aqui, que é uma grande falha, uma grande ausência, porque Gabriel Marcel também é um autor que merece ser bastante lido e bastante traduzido. Tem muitas obras muito importantes dele. E ele cita, então, o Paulo, como mencionei, ele fala especificamente, Romanos 8, 24, ele fala assim, a esperança, Paulo está dizendo, que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então ele estava mencionando aqui nesse sentido de que a esperança cristã é o ainda não. É um termo bastante conhecido dentro da teologia cristã, do já ainda não. Né? Que eu estou esperando, mas eu sei que não vai acontecer agora com perfeição. Então aguardo, né, a remissão de todas as coisas, né, no futuro. Então a tecnologia pode ser redimida, eu acredito, com Jacques Ellul, com N.T. Wright, que nós vamos continuar após a nossa morte, na ressurreição da glória, nós vamos redimir, nós vamos atuar nesse mundo mesmo, redimir dessa terra, nós vamos ter os nossos corpos, nós vamos continuar trabalhando. Não? Então, eu acho que é só aí que a gente vai ter a remissão completa. Até então, a gente trabalha com esperança para estar aperfeiçoando isso. Então, voltando aqui para o nosso contexto capitalista que a gente vive, o regime que a gente vive, que ele fala, o regime neoliberal, ele isola as pessoas, é um regime do medo, né? Ele isola o ser humano ao torná-lo empresário de si, uma coisa que ele vai já mencionar no Sociedade do Cansaço, né? E essa competição total e crescente pressão por desempenho acaba erodindo a comunidade. A gente vê, né, isso muito forte hoje, é um dos grandes problemas hoje, a comunidade, a ausência de comunidade, né, o isolamento do outro, o afastamento do outro, e as pessoas então não se relacionam mais tão. É o século
não do isolamento, mas do século da solidão, que tem um livro até chamado, né, que é o grande problema que a gente está vivendo, e as redes sociais trazem muito isso, tem muita culpa nesse sentido. O Byung-Chul Han menciona, ele fala que a comunicação digital intensifica o isolamento do ser humano. As redes sociais, elas paradoxalmente, porque é um paradoxo, porque é uma rede social, mas elas acabam desmantelando o aspecto social. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma passagem aqui que eu quero ler. Aqui, elas levam, as redes sociais, em última instância, à erosão da coesão social. Estamos bem conectados em rede, mas não estamos realmente vinculados. O relacionamento é substituído pelo contato. Você tem um contatinho, você tem um contato lá, não há nenhum toque. Né? A importância do corpo também na comunicação humana. Vivemos, portanto, numa sociedade sem toque. Ao contrário do toque, o contato não cria proximidade. Nós não criamos proximidade somente vivendo nas redes sociais. O relacionamento com o outro definha radicalmente quando o outro, que deveria ser um você, é rebaixado para um isso. Né? Lembrando de uma coisa que ele vai falar do Martin Buber em outros livros, né? A expulsão do outro. Né? O Martin Buber falava eu-tu, essa relação, eu-você. Nas redes sociais nós falamos eu-isso. Né? Aquela pessoa lá, aquele avatar, é alguém que eu possa usar, que eu só estou usando. Claro que não quer dizer que a gente não possa ter uma manutenção dos relacionamentos no mundo virtual. Não é isso. Mas quando a gente só se relaciona de formas virtuais, acaba tendo essa grande ausência, né, das pessoas. Nós acabamos tratando as pessoas como simplesmente um isto. Né? Então gera aí, né, uma geração extremamente ansiosa, né, porque não sabe se relacionar. Já no capítulo depois que ele vai falar sobre esperança e ação, que é um capítulo bem interessante, porque a gente normalmente pensa, aquela pessoa que tem esperança, ela não faz nada, né? Pelo contrário, ele vai criticar inclusive o Camus, né? Porque para ele, para o Byung-Chul Han, a esperança vai muito além do que uma espera passiva, né? Para o Han é preciso distinguir inclusive entre uma espera passiva, ociosa e fraca, e a esperança ativa, diligente e forte. A esperança ativa e forte inspira as pessoas a ações criativas e eficazes. Então, se a gente tem uma esperança que a gente pode, pelo menos, diminuir os problemas do mundo, né, e a gente tem uma esperança transcendental, então a gente vai agir nesse sentido. É interessante nesse sentido que o C.S. Lewis tem uma frase que ele fala assim: se você estudar a história, você descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente foram justamente os que mais pensavam no mundo vindouro. Olha que coisa interessante, né? Isso. Então, não é, o cristão, ele tá lá, né, vai para um monastério e vai ficar isolado do mundo. Esse é o cristão, né, típico. Não, não é. O Lewis vai dizer, e isso vai mostrar, e você vê ao longo da história da humanidade, os cristãos, se você analisa a história, e eu recomendo nesse sentido você ler o livro Domínio do Tom Holland, ele mostra, os cristãos fizeram muitas coisas. Pensando no reino vindouro, eles fizeram universidades, hospitais, criaram instituições, né, e criaram a cultura ocidental, fomentaram a cultura ocidental. A gente não pode imaginar um mundo ocidental sem o cristianismo, sem a influência do cristianismo. E então, com essa esperança, eles modificaram fortemente este mundo. Então ele exemplifica isso que eu acabei de dizer com que a esperança não é puramente otimista e está só pensando, né, no outro mundo e não faz nada. Aqui ele exemplifica citando Martin Luther King, que ele fala assim, em seu famoso discurso I Have a Dream, Martin Luther King diz: com essa fé nós poderemos esculpir da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé poderemos transformar os acordes dissonantes da nossa nação numa bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ir para a prisão juntos, defender a liberdade juntos, sabendo que um dia haveremos de ser livres. Tremendo isso aqui, né? Nossa, sensacional. Então Martin Luther King, ele não é otimista. E ele está mostrando que a esperança, ela surge inclusive de tempos desesperançosos. Ela
cresce em tempos desesperançosos, né? Mas ela está ancorada na realidade. Ela sabe que a realidade é complicada, é difusa, é ruim, é dor, vai ter sofrimento, vai ter perseguição, né? Mas ainda assim ela surge, ela cresce, né? E até também o Byung-Chul Han critica a Hannah Arendt, porque ele gosta bastante de citar Hannah Arendt em vários dos livros. Inclusive tem um livro inteiro aqui que ela vai partir de uma teoria da Hannah Arendt, né, que é a vida contemplativa, e ele vai criticar bastante a Hannah Arendt. Eu acho até de maneira injusta muitas vezes, porque ela vai falar que então é a grande saída, né? Você ficar lá, contemplação, você agir só, sempre, né? Então ele vai demonstrar que é importante a contemplação nesse livro, né? Eu também gravei um vídeo aqui pro canal, tem mais explicações lá. Então ele fala que a nossa sociedade hoje está bastante ativa e está fazendo coisas, não para, né? Então é importante a contemplação. E ele vai falar também que na sua obra ele trata especificamente com relação à condição humana da Hannah Arendt. Ela não tem uma ênfase na esperança, e para o Han isso é fundamental. Então é preciso ter, né, uma ideia, uma esperança ativa, né? E sobre isso também, nesse sentido de que a esperança ela não é passiva, ele cita o Jürgen Moltmann, tá? Um dos teólogos que ele cita bastante, no sentido de que é bem bonito também essa passagem, no sentido de que a esperança cristã se orienta para a recriação de todas as coisas pelo Deus da ressurreição de Cristo. Então, essa esperança abre um horizonte, aqui estou citando Moltmann, abre um horizonte futuro abrangente que inclui até mesmo a morte. Um horizonte na qual ela pode e deve inserir também as esperanças e renovações limitadas da vida, despertando-as, relativizando-as e dando-lhes atenção. Então a esperança cristã não leva a uma passividade inativa. Pelo contrário, ela impulsiona a ação, tá? Estimula a imaginação para a ação, despertando o dom da invenção, a romper com o antigo e se preparar para o novo. Ela não foge do mundo, mas anseia pelo futuro. Então você vai ver os monges que viviam lá na Idade Média, foram os grandes responsáveis por um monte de inovações. Então você tem o relógio surgindo lá, o moinho, a adaptação, aprimoramento do moinho de água e de vento. Você vê uma série de inovações que vão surgindo nos monastérios, porque eles tinham essa esperança ativa, tá? Então despertava o dom da invenção nessas pessoas. Isso é muito interessante, né? Que a gente tem que trazer de novo, né? Essa preocupação. Então, nesse sentido, a esperança também, ela é importante, ela ter uma confiança nas pessoas. Nós vivemos também numa sociedade que a confiança é deixada de lado e nós somos focados no contrato, basicamente. Isso é uma crítica bastante que o Roy Kuiper vai fazer nesse livro, Capital Moral, um grande livraço também, né? O cara quer exagerar aí nas especificações, nos elogios. E esse livro também eu gravei um vídeo para o canal, ele vai falar isso, né, de que e concorda com o Byung-Chul Han, me fez remeter a esse livro, né, que a gente precisa ter mais essa confiança, porque o contrato ele é baseado na violência. O contrato se baseia naquela coisa, né? Se você romper, eu vou, né? É porque eu não confio em você, por isso que nós vamos fazer um contrato, né? E a confiança, ela acaba facilitando as interações sociais. Então é preciso ter com essa visão da sociedade desesperançosa, né? Porque a nossa sociedade é baseada no medo, né? Então, o que o Byung-Chul Han está dizendo, né? Que então a gente não confia nas pessoas. Então a gente vai, né, viver sempre nesse temor, né, passivo. E aqui tem uma passagem que eu acho também que resume bastante o livro, que ele está citando o Václav Havel, que foi um defensor dos direitos humanos contra o regime comunista e presidente da Tchecoslováquia, logo que teve, né, um colapso do bloco
oriental, né, lá da União Soviética e tal, e ele teve uma entrevista onde ele fala sobre esperança, e tem uma passagem aqui dessa entrevista que resume bem o livro, tá? Olha só, quanto mais desfavorável a situação em que testamos nossa esperança, mais profunda ela é. Esperança não é otimismo, não é convicção de que algo vai dar certo, mas a certeza de que algo tem sentido, sem consideração de seu desfecho. Acho que isso aqui, né, é o ponto do livro. Não é o resumo do livro, né? Não é otimista, não é a convicção de que tudo vai dar certo, né? Mas é a convicção de que tem sentido nas coisas. Então a gente precisa retornar à narrativa, a gente precisa ter elementos morais que permaneçam, que são transcendentais. Isso é extremamente importante na nossa sociedade abandona. Então, por que a gente está lutando? Por que a gente está criticando? Por que a gente está vivendo? Por que a gente está construindo as coisas? Né? Então, sem isso, né, o que acontece na sociedade, somos deixados a esse temor, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Essa angústia, essa geração ansiosa, porque não é baseado, né, num elemento transcendental. E aí tem um capítulo que também é muito bonito, que é Esperança e Conhecimento, mas antes eu queria falar também que esse livro tem algumas imagens dentro, tá? Que é de um pintor, aí, de um artista, umas reproduções de intervenções de um artista alemão, não conheço, mas é bem chegado do Han. Inclusive tem uma obra que aqui a reprodução que foi assinado para o próprio Byung-Chul Han. Então são obras assim que complementam, né, algumas coisas. Às vezes fica difícil, eu achei que fica difícil de ver nessa edição, porque né, fica essa divisão aqui no meio, então fica complicado assim de você ver um pouquinho, mas sim, né, são bonitinhas e tal. Não sei se adiciona tanto assim ao que você está lendo, né? Talvez se você conseguisse ver a obra maior. Tem uma aqui que é só uma página, mas normalmente a maioria são umas 10 representações aí, mais ou menos. E tem no final também a lista das imagens, a explicação, o título da exposição. Então dá uma esclarecida a mais, mas só para título de informação aí. E aí, nesse capítulo Esperança e Conhecimento, que é bem legal porque ele vai falar até criticar a inteligência artificial um pouquinho aqui, mas bem de passagem, tá? Nesse livro o foco não é realmente a questão da tecnologia, mas é uma questão teológica mesmo, da questão da esperança. Mas ele fala assim, o pensamento tem uma dimensão afetiva corporal. Aí a gente já vai vendo, a inteligência artificial ou as redes sociais não tem essa parte corporal. Imagens de pensamento têm suas raízes profundas no corpóreo. Sem sentimentos, emoções ou afetos, não há conhecimento. Eles inervam o pensamento. Esse é exatamente o motivo pelo qual a inteligência artificial não pode pensar. Não é possível reproduzir algoritmicamente sentimentos e afetos, pois são eventos analógicos, físicos. A inteligência só é capaz de calcular, né? Então, a inteligência escolhe-se entre possibilidades já existentes. Então a inteligência artificial ela não produz nada de novo, ele vai dizer, porque tem falta do sentimento, falta das emoções, os afetos. Então o conhecimento, ele vai dizer, conhecimento, ao contrário da suposição geral, não ocorre com base na contenção dos atos emocionais. Às vezes as pessoas pensam, né, é o cara racional, é assim que se produz ciência, é assim que se faz ciência, né, tem que ser extremamente racional, frio, calculista. Não é assim. Ele fala assim, a atenção guiada pelo amor, a atenção amorosa ao mundo, determina os passos do conhecimento, desde a percepção sensorial até as imagens de pensamento complexo. Tá? Então, o amor é extremamente importante. Se você é apaixonado pelo tema, você vai ser um grande pesquisador. Se você é um cara frio, né, vai lá, você vai fazer uma pesquisa ruim, insuficiente. Aqui eu lembro do Conhecimento Tácito do Michael Polanyi. O Michael Polanyi, em várias de suas obras, mas especificamente no Personal Knowledge, conhecimento pessoal, que a gente não tem em português traduzido, infelizmente, português do Brasil pelo menos, ele vai falar sobre a importância disso, da pessoa ser um apaixonado, das paixões intelectuais para o conhecimento. E
isso move o conhecimento. Isso é extremamente importante, né? E está ligado, está relacionado à esperança. Como? Como está relacionado à esperança? A esperança, segundo Byung-Chul Han, gera os seus próprios conhecimentos. A esperança não está voltada para o que foi, mas para o vindouro. Então, partindo da famosa frase do Anselmo da Cantuária, eu creio para que possa conhecer, ele cita o Moltmann, que fala assim: tem esperança para que possa conhecer. Olha que legal, né? Tem esperança para que possa conhecer. Então, o conhecimento está relacionado a isso. Então você vai ver que justamente, né, os cristãos na Idade Média que criaram as universidades, eles tinham essa paixão pelo conhecimento, eles tinham essa esperança no mundo vindouro. Mas não era aquela esperança de vamos para o deserto, vamos, né, construir lá um monastério afastados e vamos esperar só Jesus voltar, não vamos fazer nada. Não, pelo contrário. Essa paixão, essa esperança pelo reino vindouro fez com que eles fossem os grandes produtores do conhecimento na Idade Média, né? E você vê que outros, não foram outras instituições que criaram, né? Foram exatamente cristãos que criaram, né, esses receptáculos de conhecimento, de desenvolver o conhecimento, né? Então, caminhando para o fim, né, tem o último capítulo, Esperança como Forma de Vida. Ele vai criticar bastante o Heidegger, né, especificamente a angústia heideggeriana no Ser e Tempo. Ele fala que essa visão, não existe uma noção de esperança em Heidegger, né, porque ele está pensando num sujeito totalmente desesperançado e isolado. O Dasein, né, o ser aí, ele é um sujeito isolado, mas ao contrário, ele fala assim, o Byung-Chul Han fala, e é uma passagem muito bonita, ele fala assim: esperança, fé e amor estão interligados, todas elas estão voltadas para o outro. O sujeito heideggeriano é isolado, desesperançado, que não tem fé, nem esperança, nem amor. Mas quem espera, segundo Byung-Chul Han, ama ou crê, né? Aquele que espera, ama ou crê, ele entrega-se ao outro. Ele transcende a imanência do si mesmo. Olha que coisa bonita isso. Às vezes é pesado, tá, o que ele está falando, mas vai além de si, né? Se eu amo, se eu espero, se eu tenho esperança, eu ajudo o outro, eu penso no outro, né? Não estou pensando só em mim mesmo, não estou só pensando nas coisas agora, né? Qual a utilidade que eu vou ter em ter filhos? Então, o mundo hoje pensa assim, né? Qual é a utilidade de ter filhos? Eu não vou ter filhos porque eu quero viajar. Eu não vou ter filhos porque eu quero dinheiro para mim mesmo, eu quero ter minha casa própria. É assim que o mundo pensa hoje, de maneira utilitarista. Eu vou ter amigos? O que esse amigo pode me dar? Né? O que você pode me dar? Você vai entrar no relacionamento nesse sentido. Esse é um personagem heideggeriano, né? Que é angustiado também, né? Que é solitário, angustiado, ansioso. São os grandes males da nossa sociedade. Mas quando a gente resgata essa grande narrativa do cristianismo, quando a gente resgata a esperança, a fé e o amor, né, que são temas muito fortes no cristianismo, temas muito fortes nas cartas paulinas, a gente vê que tem essa redenção, tem essa esperança, que a gente é aliviado dessa angústia, né? Então assim, gente, eu me alonguei um monte porque eu gostei muito desse livro, tá? É um dos livros mais cristãos aí do Byung-Chul Han, né? Para quem tem dúvidas ainda, se você gosta de teologia também, vá para esse livro que você vai curtir muito. Se você gosta desse tema de esperança, você vai gostar bastante, né? Ele cita, como eu disse, né, ele cita Paulo, Moltmann, o Martin Luther King, o Lutero, além de cruzar sempre com filósofos, né, como aí o Gabriel Marcel, que é muito legal, Hannah Arendt, Heidegger, né? Então, é um livro muito rápido de ler, muito gostoso, carregado em questões filosóficas, mas eu não achei um dos mais difíceis. Algumas pessoas acham, por exemplo, Sociedade do Cansaço difícil, mas esse aqui carrega um pouco menos nessas questões filosóficas pesadas, apesar dele usar todo um último capítulo ali, ele falar sobre Heidegger, mas é totalmente compreensível, mesmo se você nunca leu Hannah Arendt, mesmo se você nunca leu Heidegger, nenhum desses filósofos, tá? Você vai gostar. Então, fica a minha recomendação, um livro assim que vale a pena ser estudado, discutido, vale a pena demais. É um dos grandes livros aí dele e vai entrar na minha lista dos meus favoritos do ano, tá? Então fica a recomendação. Você já leu algum do Byung-Chul Han? Alguma das coisas que eu mencionei aqui
você já identificou? Comenta aí o que você achou, se você discorda, concorda com as ideias apresentadas aí, né? Se você tem indicações de leitura nesse sentido, comenta aí, tá bom?